E enfim, chegamos ao final do nosso módulo. Para finalizar esse módulo, nós vamos fazer algumas questões juntos e vamos fazer uma pequena revisão do módulo, onde vamos estar exercitando a sua habilidade de fazer ordenação. A primeira questão vai ser de implementação do Bubble Sort e é uma questão bem simples. Você tem que ler três valores inteiros e ordená-los em uma ordem crescente. No final, mostre os valores em ordem crescente, uma linha em branco e em seguida os valores na sequência comum foram lidos, como está aqui embaixo. A entrada deve conter três números inteiros e você vai imprimir a saída conforme foi especificado, como está aqui. E aqui temos a nossa resolução. Vamos primeiro incluir a biblioteca IOStream e algoritmo, e depois vamos declarar três inteiros, na verdade. O inteiro A, B e C, e depois vamos declarar os valores dentro deles, com o CIN. CIN A, B e C, que vão ser 7, 21 e menos 14. E então vamos guardar os valores originais deles com outras três variáveis, que serão x, y e b, cada uma sendo x igual a A, y igual a B e z igual a C. Então vamos ordenar usando o sort. Vamos primeiro criar o vetor de 3 com A, B e C. E o sort, que vai ser o vetor, vírgula, vetor mais 3, como está aqui em cima. E daí é só imprimir tudo em ordem crescente. Cout, vetor de 0 em DL, Cout, vetor de 1 em DL, Cout, vetor de 2 em DL. E daí é só Cout em DL. E daí é só imprimir eles na ordem original, x, y e z. E essa é a resolução desse problema, como está aqui. Terminamos o problema de Bubble Sort. Vamos para o próximo. Aqui vamos implementar o Merge Sort. E o problema diz assim: considerando a entrada de valores inteiros não negativos, ordene estes valores segundo o seguinte critério. Primeiro os pares, depois os ímpares. Sendo que deverão ser apresentados os pares em ordem crescente e depois os ímpares em ordem decrescente. A entrada. A primeira linha de entrada contém um único inteiro positivo n, onde n é maior que 1, mas é menor ou igual a 10 sobre 5, 10 elevado a 5, desculpe. Este é o número de linhas de entrada que vem logo a seguir. As próximas n linhas conterão, cada uma delas, um valor inteiro não negativo. E a saída deve apresentar todos os valores lidos na entrada segundo a ordem apresentada acima. Cada número deve ser impresso em uma ordem, em uma linha, conforme o exemplo abaixo. Aqui está a entrada, aqui está a saída. Você tem que chegar a essa saída. E aqui está a nossa resolução do nosso problema de merge sort. Primeiro, incluímos as bibliotecas IOStream e Vector. E daí é só começar fazendo a nossa função merge. Só que essa função vai ser merge ASCII. Por que ASCII? Porque ASCII é de ascend, ou crescente. Daí a gente só vai fazer o nosso array original, o nosso índice da esquerda, meio e direita, os nossos cálculos da esquerda e direita, nossos vetores temporários, ou nossos arrays temporários, que irão guardar os valores originais do N1 e N2. Daí, os nossos índices para esquerda, para direita e para o array original. Tudo isso a gente já viu na nossa aula de merge sort. É só para relembrar mesmo. Daí aqui temos o nosso primeiro loop, onde ele vai comparar o menor elemento entre L e R. Quem for o menor volta para o array original. Depois disso, depois que um dos vetores acaba, ainda pode sobrar um elemento no outro. E o que sobrou já está ordenado, o código só copia o resto. E pronto. Aqui é a nossa função merge ASCII feita. Não tem muita diferença do nosso merge sort original. A maior diferença que você vai perceber aqui é que nós vamos estar incrementando mais elementos para os nossos loops.
por isso que ele está aqui como merge ASCII, merge ascend ou crescente. Em seguida, criamos nossa segunda função, o merge sort ASCII, com os mesmos valores aqui de cima, só que agora só o array e o nosso índice da esquerda e da direita. E vamos fazer uma comparação. Se a esquerda for menor que a direita, então int mid, ou meio, é igual esquerda mais direita menos esquerda, ele é dividido por 2. O merge sort ASCII vai ser o array vírgula left, que é a esquerda, e o meio. Array sort array meio mais direita. E o merge sort, merge ASCII, array esquerda, meio e direita. Daí seguindo para esse outro lado, começamos já com o nosso int main. Vamos declarar dentro dele uma variável n, tá? De tipo int. Declaramos o seu valor. Criamos um vetor de pares e ímpares. Um loop, que dentro deles vamos declarar a variável x int. E o seu valor. Então, uma condição, se x dividido por 2 for igual a 0, ele é um número par. Você volta o x para o começo e continua o loop. Se x dividido por 2 não for igual ao número 0, você vai ter um número ímpar. Ele vai puxar o x de volta para o começo e vai continuar o loop até terminar aqui com o número que você declarou para n. Aí fora do loop temos a condição, se par estiver vazio, pega o merge sort ASCII, e pares 0, tamanho de pares menos 1, mesma coisa para os ímpares, e daí para o final só vamos imprimir os valores. Aqui essa função vai ser para int p para pares, onde o p vai passar a ser o valor pares. Mesma coisa para o ímpares. E daí terminamos o nosso problema de merge sort. É só seguir para o próximo problema. Nesse próximo problema, nós vamos implementar o quicksort. Aqui temos nossa questão em inglês. E aqui temos a nossa tradução. O objetivo aqui é só você ordenar tudo de maneira rápida. Então, não tem muito o que explicar. Ele quer que você siga essas restrições aqui embaixo, porém, onde 1 é maior ou igual que k e k é menor ou igual ao que o tamanho de números, que também é menor ou igual ao tamanho 10 elevado à quinta. Também tem a outra restrição, onde menos 10 elevado à quarta é menor ou igual que o array de números i, que também é menor ou igual que o valor de 10 elevado à quarta. Aqui temos o exemplo de entrada e saída, exemplo de entrada e saída, e vamos seguir para a nossa resolução daqui a pouco. Aqui temos a resolução do nosso problema de quicksort. Incluímos primeiro a biblioteca vetor, algoritmo cstd lib e include ctime. Daí é só criar uma classe chamada solução, private, e a função auxiliar de troca de elementos, onde vai ter a variável int nums, int i, int j, e aqui a nossa variável temporária. Vai fazer a mesma coisa que o bubble sort, só para armazenar esses dois elementos. Daí tá, terminamos essa primeira função, vamos para a segunda. A segunda função vai ser chamada partition. Dentro dela vai ter o int nums, int low, int high, ou int baixo, int alto. O pivô, que vai ser um array de nums com o último elemento, ou o maior elemento. O int i, que vai ser o menor menos 1, o índice de elemento menor para a troca. E, em seguida, temos o nosso primeiro loop. Se o elemento atual for menor que o pivô, então incrementa o índice do elemento menor e troca o nums, i e j. Coloca o pivô em sua posição correta depois do último elemento menor, como está aqui, e retorna o índice do pivô.
Daí aqui a segunda função, que vai ser o quicksort recursiva. Temos o void quicksort, um vetor de números int low e int high. Se o low for menor que o high, ou seja, se o menor for menor que o maior, então o índice de particionamento nums p está agora no lugar certo. Int p é igual ao partition, nums low high, e classifica recursivamente os elementos antes e depois do particionamento. O quicksort aqui, o quicksort, e daí é só seguir aqui. Public int, aqui é mais uma função, é a última função, espero. E temos o vetor de nums e int k, int n, que vai ser o tamanho do nums, dos números, e daí ele classifica todo o array usando o quicksort. E daí é só retornar aqui o valor do késimo maior elemento em um array classificado. E esse foi o nosso problema de quicksort, seguindo as constraints aqui e seguindo aqui esse exemplo. E por fim, para terminar todo o nosso módulo e essas questões, vamos implementar uma ordenação personalizada. Você recebe duas strings order e s. Todos os caracteres de ordem são únicos e foram previamente ordenados em uma ordem personalizada. Permute ou reorganize os caracteres de s para que correspondam à ordem que order foi classificada, mas especificamente se um caractere x ocorrer antes de um caractere y em order, então x deve ocorrer antes de x na string permutada. Retorne qualquer permutação de S que satisfaça essa prioridade. Aqui temos os nossos exemplos. E as restrições. O tamanho do order não pode ser menor ou igual a 1 e ele não pode ser, maior ou igual a 1 e ele não pode ser menor ou igual que 26. O tamanho do S não pode ser maior ou igual que 1 e não pode ser menor ou igual a 200. Order e S consistem em letras minúsculas do alfabeto inglês. Todos os caracteres de order são únicos. E aqui está a resolução do nosso problema de ordenação personalizada. Começamos declarando as bibliotecas IOString, String, Vector, Algorithm e Map. E vamos começar criando uma classe chamada Solution, Private. O mapa armazena a prioridade e índice de cada caractere, usando um array de 26 posições para performance, mapeando A como 0, B como 1 e etc. O vector int priority map. Esta função decide se o caractere A deve vir antes do caractere B. Return true se A deve vir antes de B, que está aqui em cima. Que é uma função do tipo bool, que é verdadeiro ou falso, que tenha o nome custom comparator, que é comparador personalizado com o caractere A e caractere B. E ele obtém a prioridade de A e B do nosso mapa. E caracteres não presentes em ordem terão a prioridade de 0 ou 27, dependendo de como for. Aqui está como seria int priority A, int priority map A menos A. Mesma coisa para B. E aqui embaixo, se a prioridade de A for menor que a de B, A deve vir antes. Isso garante que a ordem de order seja respeitada. Como está aqui em cima, ele vai retornar essa ordem de A se ele for antes de B. Aqui para esse outro lado temos outra função de string dessa vez. Custom sort string, string order e string s, onde ela vai inicializar e popular o mapa da prioridade. Priority map assign 26.000 e daí atribuir a prioridade de índice aos caracteres em order. Aqui temos um loop onde int i é igual a 0 e é menor que order, o tamanho de order, int é i++. Priority map order de i menos a é igual a i. Daí aqui é só aplicar o SDD sort como comparador personalizado. Do começo de S até o final de S. Para isso, caractere de A de caractere B e retornar isso como o
comparador customizado ou personalizado de A e de B. E retornado aí só o S. E por fim, aqui chegamos ao fim do nosso módulo, ao final dessa aula. Aqui estão as nossas questões, em nenhuma ordem específica, o que é meio hipócrita, mas isso não importa. Espero que vocês tenham gostado desse módulo e espero que vocês saiam bem no próximo módulo. Até mais!